não porque eu estou ministrando, não, é porque o Senhor tem nos inspirado para ministrar a poderosa palavra. Eu não estou aqui como um profeta de Facebook, de lives, para poder falar, compartilha que eu vou revelar o que tem na sua vida, bota o dedo no like que tem uma revelação. Não, aqui não existe isso, aqui tem a palavra de Deus. Nós vamos ler a poderosa palavra e o Espírito de Deus é que irá falar conosco, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. A paz do Senhor, pastor Vanderlei Alves, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe, amém? A leitura dessa noite, queridos, está registrada em Romanos capítulo 8, amém? Romanos capítulo 8, louvado seja Deus, versículo 28, Romanos 8, versículo 28, quem leu, quem pegou aí? Aleluia, oh glória. Romanos 8, versículo 28, louvado seja Deus, que maravilha, né, irmãos? Glória seja dada ao Eterno. Está escrito assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Você ama a Deus? Você foi chamado pelo decreto de Deus? Seja bem-vinda, irmã Noélia Freitas. Então, se você ama a Deus, se você foi chamado pelo decreto de Deus, Deus tem uma palavra revelada para a sua vida hoje. Porque o Senhor, Ele tem prazer em se revelar àquele que ama. A palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor ama os que o amam, e os que de madrugada o buscam, o encontrarão. Nós temos aqui a presença de Deus real em nossa vida. O homem pode buscar a Deus enquanto se pode achar. Devemos invocar o seu nome enquanto Ele está perto. Porque há um momento em que o Senhor, Ele irá arrebatar a sua igreja, e Ele irá chamar apenas os seus filhos. Por isso o tema dessa mensagem que estaremos ministrando agora está dizendo: filhos de Deus ou criatura? Criaturas ou filhos de Deus? Se todos foram criados por Deus, uma vez criados, somos criaturas de Deus. Porém, quando o Senhor Ele veio para os seus, em João no capítulo 1, vai dizer que Ele veio para os seus o rejeitaram, mas todos quanto o receberam, foram-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. O Senhor veio para os seus, para os judeus. Ele veio para todos, toda criatura. Porém, todos que o receberam passaram de criatura para filhos. João capítulo 1, versículo 12. Todos que receberam a Jesus deixaram de ser criaturas para ser filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você recebeu a Jesus? Porque o mundo que não conhece a Deus, aqueles que vivem no mundo e creem que existe um Deus poderoso, Pai de toda a criação, porque criou a todos, dizem que todos são filhos de Deus. Mas a palavra vai dizer que todos não são filhos de Deus, e sim criaturas de Deus. Passamos a ser filhos de Deus quando recebemos
a Jesus Cristo como nosso Salvador. Então, o Senhor ele veio para os seus o rejeitaram, e todos quanto receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Aleluia, oh glória. Então existe uma distinção: filhos de Deus ou criaturas de Deus. Os filhos de Deus sempre serão criaturas de Deus, fomos criados. Porém, as criaturas de Deus, elas só passarão a ser filhos de Deus se aceitarem o Salvador, o Messias, Jesus Cristo encarnado, vindo a esse mundo com o propósito de redimir, de trazer a humanidade para o seio do Pai, através do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, onde o seu sangue remendou. Ele lava aquele que se arrepende, ele lava o pecado, ele lava o pecador, ele purifica a alma de todo o pecado. Mas para isso acontecer é necessário, primeiro, reconhecê-lo como Salvador; segundo, se arrepender dos seus pecados; terceiro, se converter dos seus maus caminhos; quinto, andar em obediência à sua palavra. Senão seremos filhos rebeldes, e filho rebelde, ele passa a ser desertado, ele passa a ser deixado de lado. Ele não é reconhecido como filho. Por quê? Porque a rebeldia não procede do Espírito. Então aqui no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, no capítulo 8, a partir do versículo 18, ele diz: porque para mim, Paulo, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, Paulo agora está dizendo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós, filhos de Deus, há de ser revelada. A quem? A toda criatura. Então você tem a glória de Deus sobre a sua vida, e essa glória, ela precisa ser revelada. Ela não pode estar oculta. No versículo 19, Paulo vai dizer que existe uma ardente expectativa, uma ardente expectação da criatura. Olha aí a criatura. Existe uma ardente expectação da criatura, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Existe uma ardente expectativa da criatura, daqueles que não passaram de criaturas para filhos, porque não conhecem a Deus, porque não reconheceram a Jesus. Mas existe dentro da criatura uma ardente expectativa. Existe dentro da criatura um espírito que tem o dom da fé. Porém, a fé, ela não está direcionada para Deus, através de Jesus Cristo. Por quê, pastor Rômulo? Porque os filhos de Deus ainda não revelaram a glória de Deus através da sua vida, que fez com que eles passassem de criatura para filhos. Então agora existe uma ardente expectativa na criação. A criatura, o homem natural, o homem que não tem Deus, o homem que não conhece a Deus, ele está aguardando, está com uma ardente expectativa. Por isso, queridos, que muitas pessoas, sem conhecer a Deus, vão buscar Deus em tantos e tantos lugares, em segmentos religiosos. Tem uma sede da revelação. Você vê agora aí na internet, se você sair agora, você vai ver. Talvez entrou alguém aqui e já saiu. Por quê? Porque está à procura de uma revelação.
O Deus desse século cegou-lhe o entendimento. Então ele quer uma revelação. Ele está à procura de um profeta, de alguém que fala: eis que te digo, olha que teu marido está te traindo, olha que a sua esposa está te traindo, você vai casar com um homem rico, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa. Há uma ardente expectativa. Ele quer ouvir alguém falar algo de Deus, mas por não conhecer a Deus, por não ouvir a verdade, eles são enganados, são presas fáceis de ser devoradas. E aí os falsos profetas, os falsos pastores estão aí buscando essas pessoas. Compartilha que eu vou te revelar uma palavra. Compartilha com 10 pessoas que Deus vai te dar uma bênção. Isso é mentira. Não existe. Na palavra de Deus não existe nada disso. O que existe é uma expectativa muito grande da criatura que não conhece a Deus, que quer conhecer a Deus. Existe uma necessidade espiritual do homem. Por quê? Porque o homem foi criado por Deus como uma pessoa espiritual. Todos que nascem com corpo, alma e espírito. E dentro do espírito existe uma fé. Porém o espírito, ele fica procurando o seu criador, o poder sobrenatural, mas ele não encontra. Por quê, pastor Rômulo? Porque é necessário que algum filho de Deus apresente o caminho. O que aconteceu com Pedro quando teve a visão? Cornélio, que era um homem íntegro, honesto, um homem que temia Deus, que fazia constante oração, não conhecia o caminho, mas sabia que existia um Criador, era um homem bom, centurião da guarda romana. Ele agora orando, o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Cornélio, Deus, ele tem se agradado das suas orações. As suas orações têm chegado até Deus e têm ficado como memorial. Porém, manda chamar a Pedro, manda chamar o Filho de Deus, que ele vai te dizer o que você precisa fazer. Cornélio era criatura, mas a necessidade, a ardente expectativa da revelação, da manifestação dos filhos de Deus ainda não lhe havia sido revelado. Então Deus envia o anjo para dizer para ele: manda chamar a Pedro, que ele te dirá o que deve fazer. E nós sabemos o que aconteceu. Pedro veio, anunciou a Jesus Cristo, o Salvador. Cornélio recebeu a palavra com alegria e todos da sua casa foram batizados, cheios do Espírito Santo. Pedro ainda estava pregando e eles já estavam falando em línguas, já estavam sendo batizados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque existe uma expectativa. Você pode ser batizado, você pode ser cheio do Espírito Santo. Você não precisa ir atrás de live de profeta nenhum, você não precisa de adivinho e nem tampouco de alguém que minta para você. O que você precisa é dessa palavra. Você precisa da palavra revelada. O caminho da salvação, para ser filho de Deus, é necessário aceitar a Jesus. É necessário aceitar Jesus. Quando nós aceitamos a Cristo, nós apresentamos diante de Deus a nossa vida. Oferecemos como uma oferta viva, santa e agradável ao Senhor. Queridos, Deus, ele recebe a sua vida como uma oferta. Ele não está preocupado com o seu dinheiro, com o seu dízimo, não. Ele está querendo a sua alma. Ele quer salvar a sua vida. O dinheiro pertence a ele. Meu é o ouro e a prata, tudo pertence a ele. Porém, ele nos dá o direito de escolha, se queremos ser dele ou não. Você quer ser dele? Você quer ser dele?
Oh, aleluia, Deus está falando conosco. Você quer ser dele? Você quer ser filho de Deus? Ou quer continuar sendo criatura? Aleluia. Existe uma ardente expectação da criatura à espera da manifestação dos filhos de Deus. Olha aí a distinção: criatura esperando uma manifestação dos filhos de Deus. Aqui está uma prova disso. Filhos de Deus manifestando a glória de Deus para que outras criaturas possam passar de criaturas para filhos de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Porque a criação, preste atenção, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Quem lembra? Vaidade não é a roupa, o cabelo, a maquiagem, o brinco, as joias, não. Vaidade no original é vazio de Deus, oco, vazio. Então a criação ela ficou oca. Por quê, pastor Rômulo? Por causa da queda, do pecado. Quando o homem pecou, o Espírito de Deus saiu, e ao sair deixou um vazio. Ao sair ficou oco, vaidade. Então, porque a criação ficou sujeita ao vazio de Deus, à vaidade, não por sua vontade, não foi por vontade do homem, mas por causa do que a sujeitou, o pecado, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão, da corrupção, do pecado, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A criação, a criatura, ela tem uma ardente expectativa, aguarda ansiosamente a revelação verdadeira. Meu Deus, não é essas profetadas aí que você encontra por aí afora, não. Por isso que tem 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas numa live que você não consegue ficar um minuto. Você que é filho, você que é filho de Deus, que tem o Espírito de Deus e tem discernimento, não consegue ficar um minuto ouvindo, porque você logo identifica o espírito do anticristo, o falso profeta. E aí a ardente expectativa da criatura que quer assim, nós somos humanos, queremos algo imediato. Então o profeta escreveu: faça isso que você recebe uma revelação. Aí vai lá, 1.000 pessoas, 2.000 estão lá assistindo, e o cara está contando um monte de mentira, e a pessoa está ali, ansiosa, esperando o profeta, o falso profeta, falar com ela. É a ardente expectativa. Então a ardente expectativa existe dentro da criatura, e ela precisa ouvir a manifestação, ela precisa receber a manifestação da glória dos filhos de Deus, não dos falsos profetas. Os filhos de Deus, eles se manifestam através do testemunho, da palavra. A palavra de Deus é revelada, como está sendo revelada agora, mas a palavra não se cumpre. A Bíblia nos fala que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Você vê que os chamados, eles até vêm, mas quando eles percebem que só são chamados, eles saem, e aí só ficam os escolhidos. E os escolhidos, eles passam a ser edificados pela palavra. A palavra de Deus faz com que a glória de Deus seja revelada. E nessa noite, a glória de Deus está sendo mais uma vez revelada para a nossa vida. A criatura, ela tem uma expectativa e uma esperança de ser liberta da servidão, da corrupção. Ela foi sujeita à vaidade, não porque ela quis, mas porque está vazia de Deus. E aí o pecado aflorou, desenvolveu. E aí o pecado, ele é nutrido com as concupiscências,
com os prazeres, com o que o mundo tem oferecido. Ela quer Deus, mas ela não sabe onde buscar. E aí ela vai buscar em vários segmentos, que eu não vou aqui nominá-los. Não precisamos. Porque Tiago vai dizer que a verdadeira religião, sem mácula, é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades, ou seja, praticar o amor ao próximo. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então isso é religião. Religião é religar, é estar ligando, religando o que havia sido desligado. Religar o que? O homem a Deus. A criatura precisa passar de criatura para filho de Deus. Religar, está sendo religada. Através de quê? Através da palavra de salvação, através do sacrifício vicário na cruz do Calvário, através de Yeshua, o Mashiach, o prometido desde lá do Éden, quando a mulher pecou e falou que a serpente, e aí Deus deu a sentença para a serpente, deu a sentença para a mulher, mas disse que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Esse traria a humanidade para perto de Deus de novo. Yeshua, o Mashiach, o Messias, o escolhido de Deus, aquele que veio para nos resgatar, aquele que veio para nos resgatar e nos religar com Deus. Somos religados. Então, quando passamos a ser filhos de Deus, aí que está a responsabilidade. A nossa responsabilidade passa a ser grande. Por que, pastor Rômulo? Porque a criatura lá no mundo está aguardando com uma grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Você tem se manifestado? Você tem se manifestado para a criatura? Você tem deixado Deus te usar? Você tem falado do amor de Cristo? Você tem amado o seu próximo como a si mesmo? Qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido a nossa atitude? Nós estamos fazendo com que a glória de Deus seja revelada à criação, à criatura de Deus, porque muitos estão morrendo agora, não pelo coronavírus, mas por causa do pecado. Muitos estão morrendo na prostituição, no adultério, no vício da cachaça, do cigarro, da maconha, da droga. Muitos estão morrendo aí por tantos e tantos e tantos males que o pecado ele causa, porque o homem ele não deixou de ser criatura para ser filho de Deus, ser liberto pela palavra, porque a criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isso aqui é para qualquer pessoa, não é só os pobres não, os ricos também, não são só os menos favorecidos não, os bem-sucedidos também. Isso vai do maior ao menor. Somos todos criaturas, mas nem todos somos filhos. Filhos de Deus passam de criaturas para filhos e são libertos. Libertos do que, pastor Rômulo? Da servidão, da corrupção, e passam a ter liberdade como filho de Deus. São libertos. Em João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36 fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, louvado seja Deus. Quando você percebe que alguém está andando desordenadamente,
que alguém está andando em corrupção, está aprisionado na avareza, na ganância, saiba que esse alguém é digno de misericórdia. Ele não está fazendo isso porque ele não presta, não. É porque ele ainda não recebeu a revelação da glória dos filhos de Deus, a glória que está na sua vida. E muitos, queridos, muitos de nós, e eu me incluo, muitos de nós não temos dado lugar para Deus revelar a glória dele para outras pessoas, para essas pessoas que estão andando em corrupção, a começar em mim, a começar em nós, na igreja. Aqueles que se dizem pastores estão fazendo de tudo, mas não estão revelando a glória de Deus para a criação, para a criatura, para que eles passem de criaturas para filhos de Deus. Boa parte da culpa do que se acontece quando alguém se perde é nossa. Por quê, pastor Rômulo? Porque nós não estamos dando lugar para Deus, porque nós não estamos revelando a glória que há em nós, a glória de Deus que há em nossa vida. Quando fala assim, muitos acabam até saindo, né? A palavra está dura demais, né? A palavra é dura demais. Mas Jesus, ele estava pregando uma palavra dura, e alguns discípulos disseram: quem poderá resistir a ouvir essa palavra? E aí deram as costas e foram embora. E aí os discípulos ficaram na dúvida: vamos ou não vamos? E Jesus falou: se quiser ir, pode ir embora. Vocês não vão, não? E eles falaram: para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Querido, Deus não passa a mão na cabeça de quem está fazendo coisa errada, não. Deus, ele quer salvar a nossa vida, e se nós não recebermos o remédio, o antídoto verdadeiro, continuaremos doentes. Como é que é quando alguém está doente? O remédio, ele é amargo. Alguns precisam de uma intravenosa, uma injeção, queima, dói, né? Quem já tomou bezetacil sabe como que é, dói, né? Mas precisa sentir a dor do remédio para poder receber a cura. Querido, nós precisamos ser curados na alma, e não vai ser o remédio doce, não, vai ser amargo, muitas vezes vai até doer, mas o resultado vai produzir salvação, vai produzir libertação, cura, querido. Aleluia! Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por causa da vontade própria, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque Deus, ele quer salvar a todos. Deus, ele quer salvar, e não tem prazer na morte do ímpio. O mais perverso dos homens, Deus quer salvar ele. O pior pecador que você possa imaginar, Deus quer salvar. Deus ama do mesmo jeito que ele ama os filhos. Deus ama a criatura da mesma forma que ele ama os filhos. Porém, os filhos já entenderam. Agora Deus está preocupado em salvar a criatura. Porque qual será o pastor que, tendo 100 ovelhas, uma delas se desgarrar e for correr risco lá fora, ele não vai deixar as 99 que já estão seguras e vai atrás daquela uma que está perdida? Assim é Deus. Deus, ele se preocupa com aqueles que já estão perdidos.
Os que já estão salvos, estão salvos. Os que já são filhos já ouvem a sua voz. Mas aqueles que não estão salvos, aqueles que não são filhos, precisam de um cuidado especial. E nós, embaixadores de Cristo, ministros do Evangelho, precisamos fazer essa obra com excelência, anunciando a salvação por intermédio de Jesus Cristo, e a glória de Deus que habita em nossa vida irá resplandecer para que o caminho seja apresentado, e muitas criaturas passarão de criaturas para filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Por quê, pastor Rômulo? Se nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, mas aguardamos a adoção. Nós encontramos o caminho para ser filho. Recebemos essa adoção pela fé. E o que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova daquelas que não se veem. Ou seja, nós esperamos. E olha o que o apóstolo vai dizer: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Se você vê algo, você não espera, você já viu. Porque o que alguém vê, como vai esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Queridos, nós estamos aguardando a adoção de Deus, que se dará quando Ele nos chamar e dizer para nós: vinde, benditos do meu Pai, tomai por herança o que vos tenho prometido, anunciado. E aí nós entraremos pelos portais eternos, seremos filhos eternos de Deus. Mas tudo começa aqui. Tudo começa através da aceitação, porque o homem, criação de Deus, ele é criatura, mas ele tem intelecto, ele tem discernimento humano, e ele sabe, porque dentro dele existe uma fé. Ele não conhece a Deus ainda, mas existe o intelecto, existe o Espírito e existe o dom da fé. Ele sabe que tudo que se foi feito por Deus. Ele só não conhece Deus, ele não sabe que Deus. Então ele vai buscar na astrologia, em outros segmentos religiosos, ele vai buscar em tantos e tantos lugares. Mas quando a glória dos filhos de Deus é revelada para ele, aí ele passa a enxergar o caminho, e ele escolhe, ele decide se ele quer ser filho de Deus ou se ele quer permanecer criatura. Nessa noite eu quero te fazer um desafio com uma pergunta: o que você quer? Quer ser filho de Deus
ou quer permanecer sendo apenas uma criatura? Se você quer ser filho de Deus, eu te desafio a aceitar a salvação como deve ser aceita, que é por intermédio de Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outro método, não há outro recurso. O único caminho que irá nos conduzir ao Pai para nos dar o direito da adoção, a saber, sermos filhos de Deus, é através de Jesus Cristo. O que você quer? Você quer ser filho de Deus? Ou você quer permanecer sendo criatura? Se você quer ser filho de Deus, diga: eu creio na palavra da salvação. Declare: eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador. Eu quero andar e obedecer os preceitos do meu Criador. Eu quero passar de criatura para filho. Comece a declarar, vai escrevendo ou vai falando aí. Faça a sua oração agora. Declare, confesse a Jesus como seu Salvador. Passe de criatura para ser filho de Deus. Na Norias, Icalai, Diomeneplas, Tocobarucié. Receba agora essa unção que está descendo sobre a tua vida aí e comece a glorificar o nome do Senhor. Essa presença é o Espírito Santo que já está te tocando, que já está convencendo do pecado, é da justiça, é do juízo de Deus para ser filho de Deus. Ei, em nome de Jesus, faça o que está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9. E eu vou ler para você. Está escrito assim, preste atenção: a saber, louvado seja Deus, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Confessa com a boca, confessa a Ele como seu Salvador. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Não tem outro meio. É confessar a Jesus como teu Salvador, é se apresentar dizendo diante dele: Senhor, até aqui eu fui criatura, mas eu quero passar a ser filho de Deus. Eu quero passar a fazer parte do teu reino. Eu quero desfrutar das suas bênçãos. Eu quero provar da tua virtude, do teu Espírito. Eu quero ter poder do Senhor em minha vida, para poder direcionar a minha família no caminho verdadeiro, para poder apresentar a salvação para todos quanto eu conheço e aqueles que ainda irei conhecer por teu intermédio. Vai declarando com a sua boca, querido. A tua palavra, ela em parte ela é falada e em parte é profetizada. Quando nós declaramos, em parte falamos, mas em parte profetizamos. E isso faz com que você creia cada vez mais na tua salvação. Vai declarando aí, vai. Declare Jesus como seu Salvador. Confessa, reconheça a necessidade. Você sabe que só existe um Deus poderoso, capaz de criar todas as coisas. Nada do que se fez sem o poder de Deus. Foi o Senhor que criou todas as coisas. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca, preste atenção, se faz confissão para a salvação. Confessa. Com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Confessa a Ele e seja salvo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Aleluia. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A salvação, ela se estende para a tua casa hoje. Aí depende de você. Qual será a sua escolha?
Qual é a sua escolha hoje? Quer permanecer criatura? É direito seu. Ninguém pode te acusar de nada. Nem os filhos de Deus podem apontar o dedo para você, porque todos somos criaturas. Mas se você quer ser filho de Deus, tem que aceitar a salvação através de Jesus. Precisa confessar a Ele como seu Salvador. Precisa andar em obediência à palavra do Criador. Precisa ser um filho obediente. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu sei que tem pessoas aí que estão sentindo, e eu creio que Deus está fazendo uma grande obra. Mas nesse momento é importante que não apenas sinta, mas que permita que essa palavra ela venha ser plantada nos vossos corações, para que ela seja germinada e ela venha crescer. Senão será mais uma semente que caiu na terra, mas não foi germinada. Os prazeres, os cuidados desse mundo tiraram a semente, ou os espinhos dessa vida a sufocaram. Seja boa terra, permita que essa semente cresça, que ela venha frutificar, porque existe uma ardente expectativa da criatura, aguardando uma revelação dos filhos de Deus. Seja filho de Deus e revele a manifestação da glória de Deus através da sua vida para outras criaturas, para que eles também sejam abençoados como você é. Deus nos abençoe, que a paz do Senhor seja convosco e que essa palavra ela possa germinar em vossos corações. Coloque a mão no seu coração, olhe comigo. Pai, nesse momento eu quero te glorificar pela oportunidade que tivemos de poder ouvir a tua palavra e poder entender que é importante passarmos de criatura para filhos, senão seremos deixados como criatura, pereceremos e não teremos o direito de filho. Mas Deus, nesse momento eu te peço, em nome do Senhor Jesus, acende o nome desses que já te aceitaram no livro da vida, para que quando o Senhor chamar todos os nomes, o nome dele também seja achado, e ele não seja lançado no lago de fogo, mas que ele possa ser salvo e ter direito como filho da vida eterna. Por isso, Pai, eu oro, ministro sobre a vida de cada um agora, em nome de Jesus, a unção que despedaça o jugo, para que o teu nome em tudo seja glorificado, e os teus filhos possam a cada dia resplandecer a tua glória, para a criatura enxergar o verdadeiro caminho. Essa é a minha oração, e eu creio que desde já o Senhor já tem acendido lâmpadas nessa noite, através da sua palavra, iluminando o verdadeiro caminho, para que os teus filhos possam se achegar a ti. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Amados, muito obrigado. Desculpe, né? Às vezes o tempo ele é estendido, mas tudo é direcionado por Deus, né? Existe um tempo determinado, e esse tempo foi determinado para que essa palavra fosse ministrada. Por isso eu agradeço a sua compreensão e a sua paciência, e que você possa fazer bom proveito dessa palavra. Um forte abraço, um beijo no coração, que a paz do Senhor seja convosco. Deus abençoe, amados.